Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Império, o José Alfredo e a Cristina vão descobrir o nome de quem está por trás do roubo da fortuna da família e do mistério que envolve o Maurílio. Os dois levarão um choque ao dar de cara com o novo comprador da Império, que será a Lorraine. A vigarista usará um plano genial e conseguirá a empresa do comendador para ela, e você saberá como nesse vídeo. Mas antes de eu continuar contando, pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Império, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. É importante que você aperte no botão de gostei para que o YouTube entenda que você quer ver os resumos, tá bom? A propósito, você acha que a Cristina deveria largar tudo para viver da herança que ela tem direito? Ou, na sua opinião, ela deve ignorar esse dinheiro e conquistar suas coisas por conta própria? O que você faria no lugar dela? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que antes da Lorraine aparecer com um novo visual e com uma nova identidade, o José Alfredo viajará para São João del Rei e descobrirá que o noivo da Maria Marta não é quem diz ser. O verdadeiro Maurílio Ferreira está morto e enterrado. A mãe dele, Jesuína, vai levá-lo até o túmulo do filho e do marido, que se chamava Sebastião Ferreira, mas não se trata do Sebastião que ensinou o comendador a negociar pedras preciosas. É somente um homem que tinha o mesmo nome. Quando deixar a cidade mineira, o José Alfredo já saberá o nome da pessoa que cuidou do traslado do corpo do verdadeiro Maurílio e começará a investigar seu paradeiro. No entanto, o Homem de Preto avisará o motorista que a Jesuína contou uma história muito detalhada que soa como falsa. Ao mesmo tempo, o público verá a mulher ligando para o número de um homem e contando a ele que um tal comendador apareceu querendo saber de seu filho. O mistério em torno da Jesuína vai continuar nos capítulos seguintes. Enquanto isso, a Cristina desembarcará em Genebra com a missão de descobrir quem limpou a conta e o cofre do pai em um banco, deixando-o sem um tostão. Lá, a ex-camelô não conseguirá ter acesso às imagens de câmeras de segurança, como achava que conseguiria. Porém, uma funcionária da instituição se lembrará com afeto do José Alfredo e entregará a Cristina uma lista de quem esteve no banco no dia em que as transferências foram feitas. Somente uma brasileira terá ido ao local e ela se chama Lorena Campos, mesmo nome que constará nos documentos da funerária que transportou o corpo do verdadeiro Maurílio Ferreira no dia do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Essa identidade da Lorena Campos, na verdade, é falsa, e essa brasileira nada mais é do que a própria Lorraine. Ela terá se juntado ao Maurílio para destruir o comendador, bem como pegar sua empresa. Apesar da recepção hostil no endereço do Fabrício Melgaço, informação que o comendador conseguirá após subornar o funcionário da funerária que enviou o corpo do Maurílio Ferreira para sua terra natal, nada de mal acontecerá ao protagonista de Império. O dono da casa vai garantir para o José Alfredo que não tem ninguém com aquele nome lá e que ele se chama, na verdade, Antônio Pereira. O homem ainda explicará que antes dele, a casa era de seu pai, Januário Pereira, de quem herdou o imóvel. O Homem de Preto questionará por que o local aparece como endereço do Fabrício Melgaço. O homem vai explicar que está ciente disso, porque esse tal Fabrício fez isso várias vezes. Ele também dirá que o comendador não é o primeiro que vai até lá procurar por esse tal homem, que deve ser um bom de um vigarista, porque seu pai chegou a dar queixa na polícia por causa disso. Ele ainda afirmará que nunca soube se essa era uma identidade falsa usada por algum golpista. O comendador acabará insistindo e afirmará que há uma confusão atrás da outra
Ele pedirá desculpas ao homem, afirmando não ter nenhum direito de lhe perguntar isso, mas afirmará que é muito importante para ele achar esse Fabrício Melgaço. Assim, o comendador vai perguntar se o homem por acaso é capaz de provar o que está dizendo. E, de fato, o homem explicará que já fez isso tantas vezes que já nem é capaz mais de se lembrar do número correto. Ele dirá que é militar reformado, vive só com seus cachorros naquele sítio enorme e que provar para as pessoas que vêm lá que o tal do Fabrício Melgaço não tem nada a ver com aquele sítio é seu principal divertimento, sugerindo que o José Alfredo vá entrando. E ele de fato mostrará os documentos da propriedade. Só que a essa altura, a Lorraine estará mais poderosa do que nunca. Ela, inclusive, terá em mãos um documento que lhe dá direito a 30% da empresa Império, já que o comendador comprou e construiu seus bens em cima do Sebastião Pereira. A Lorraine, juntamente com o Maurílio, estarão prestes a comprarem de vez o restante da empresa e, por isso, começarão a assinar a folha de demissão de vários funcionários, deixando José Alfredo apavorado, pois ele não consegue encontrar esse malfeitor. Essa confusão toda, como esperado, será bom apenas para uma pessoa. O Theo Pereira baterá o recorde de cliques em seu blog. O fofoqueiro da Império terá acesso a um dossiê preparado pelo Maurílio contra o José Alfredo. Um material com cartas comprometedoras e uma gravação com José Pedro confessando a Daniele que o comendador começou sua fortuna com contrabando de pedras preciosas, incriminará e desmoralizará o empresário em todo o país. O José Alfredo será suspeito de apropriação indébita, contrabando e sonegação de impostos. A notícia repercutirá e seguirá os moldes de escândalos da vida real envolvendo milionários. O José Alfredo terá que desaparecer depois disso. O público vai acompanhar a descoberta do jornalista e seu trabalho de verificar as informações ao mesmo tempo em que a bomba é anunciada na família da Maria Marta. Isso ocorrerá porque o José Alfredo flagrará o filho do Sebastião se encontrando com o Theo e colocará o Josué para espionar os dois. Quando o primeiro de uma série de textos for publicado acusando o comendador de estelionato, o José Alfredo estará ciente da avalanche que estará prestes a devastar sua vida. O milionário falará para o seu advogado Merival que o Brasil inteiro deve ter visto assim como ele e que ainda não sabe o que vai fazer em relação a isso e que só pode dizer a ele que a tal gravação não foi uma invenção do Theo, porque ela de fato existe. O Theo passará uma noite inteira escrevendo a reportagem, a qual dará o título de A Traição da Esposa Traída. Até o venenoso ficará assustado com a repercussão do caso nas redes sociais, afirmando que nunca teve tantos cliques em toda a sua vida, e os comentários que chamam o comendador de filho de algumas coisas nada agradáveis para baixo. E ele ainda dirá para Érica que ela pode escrever o que ele está dizendo, pois vai transformar a vida pregressa do comendador numa verdadeira novela. A reportagem vai levantar a suspeita de que o José Alfredo seja o mandante do Sebastião e o acusará de apropriação indébita, contrabando de pedras preciosas e sonegação de impostos. E o Theo comentará que isso é o que ele chama de mão grande, porque são crimes suficientes para levá-lo à cadeia por muitos anos, dizendo isso assim que receber os documentos das mãos do Maurílio. Entretanto, o biólogo vai argumentar que isso aconteceria apenas se ele não tivesse dinheiro bastante para pagar advogados que vão protelar os processos até depois que ele morra. O jornalista aproveitará a oportunidade para alfinetar o rapaz, argumentando que isso significa que seu esforço para desmascará-lo será inútil. Entretanto, o Maurílio vai dizer que não, porque, como já havia dito anteriormente, a simples divulgação desse material é suficiente para tirar a credibilidade dele e destruí-lo. Afirmando isso, e depois aparecerá sozinho se deliciando com a notícia publicada na internet.
Em uma entrevista ao jornal O Dia, o autor Aguinaldo Silva adiantou que a Receita Federal e a Polícia Federal partirão para cima do José Alfredo, que sumirá de circulação. Ele não terá como provar sua inocência. Somente o Josué e outras 2 pessoas saberão onde o comendador está. O Todo-Poderoso vai morrer e ressuscitar. Só que enquanto esse problemão todo estará rolando, a Du também fará questão de mexer ainda mais com os nervos dos personagens, principalmente com seus dramas. Grávida, a Du vai pensar em se jogar da escada do apartamento do José Alfredo e acabará rolando os degraus. A cena deixará em dúvida se a ruiva provocou o acidente ou desmaiou na hora H. O João Lucas vai correr para o hospital ao saber da queda e a pedirá em casamento. Após o susto, os médicos avisarão que ela e o bebê não correm qualquer risco. A Maria Marta vai ficar possessa. Ela fará de tudo para tirar a ideia maluca de se casar da cabeça do filho, mas não terá nenhuma chance. O comendador deixará claro logo de cara que dará seu total apoio à união. A Du também vai resistir no começo. Ela dirá ao amigo que não se casará com ele porque sabe que o Lucas é apaixonado pela Maria Isis. Depois, ela aceitará pensar no pedido após deixar o hospital. Porém, a Marta vai disparar que um herdeiro riquíssimo, que tem um império todo pela frente, com várias moças casadoras, disputando a tapas quem será sua noiva, o filho decide pedir a mão de uma pé de chinelo do cabelo pintado de vermelho cheguei, e para espanto geral de todos que assistem a essa tragicomédia, a Mocoronga ainda faz o doce. O caçula do José Alfredo chegará a conversar sobre a gravidez da Du com a amante de seu pai. Ele pedirá a bênção da jovem para tornar a futura mãe de seu filho sua mulher. A sequência reforçará ao público que o Lucas é realmente apaixonado pela Isis, mas está desistindo de disputá-la com o pai. A filha da Magnólia será firme com ele, não dará esperanças e acabará sendo convidada para ser madrinha do neto do comendador. Nos capítulos seguintes, a Du vai aparecer em cena acariciando a barriga e gostando da ideia de se casar com o Lucas. Ele dirá à ruiva que não consegue mais se imaginar sem ela, deixando-a emocionada. O José Alfredo até vai mandar fazer um anel de noivado para oficializar o pedido de casamento. Enquanto uns se dão bem, outros se ferram cada vez mais. E esse será o caso do Leonardo, que vai virar um trapo humano nos próximos capítulos de Império da Globo. Abatido por conta de suas dívidas, ele ficará mal e deixará até de tomar banho. Após vender tudo o que tem, o loiro sairá de seu apartamento apenas com uma mochila nas costas e se tornará morador de rua. Logo na primeira noite, o bonitão tomará todas com outros mendigos e será roubado. O ex-amante do Cláudio ficará apenas com R$5 no bolso e as roupas do corpo. Com o dinheiro, ele comprará um salgado para superar a fome e seguirá com o olhar perdido. Ele não vai aceitar a ajuda da Amanda e quebrará seu celular para não atender aos telefonemas da designer de sapatos. A sobrinha da Maria Marta ficará chocada ao ser informada pelo porteiro do prédio que o Léo deixou as chaves do apartamento para o proprietário. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas de Império? Tá gostando da novela? Aliás, você gostou que a Lorraine finalmente terá tanto dinheiro como sempre sonhou, ou ela passou dos limites e merece se ferrar? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!